Oi pessoal, tudo bem? Para nós darmos prosseguimento ao nosso curso de Tecnologia Mecânica, hoje nós vamos falar sobre usinagem. Então, conforme nós podemos ver na disciplina até agora, nós falamos a respeito de fundição e de conformação mecânica. E o que seria a usinagem? A usinagem ela vai apresentar uma diferença entre os demais processos que nós vimos até agora, que é exatamente o que a gente chama de remoção de cavaco. Ou seja, você vai remover material através de corte ou cisalhamento para você poder obter um novo formato na sua peça. Então, basicamente, os processos de fabricação de peças, eles podem se dividir em dois, que são os processos com remoção de cavaco e sem remoção de cavaco. Os processos sem remoção de cavaco são os que nós vimos até agora: fundição, laminação, trefilação, forjamento e o corte, no caso, por estampagem, né? E a partir de agora, nós vamos estar vendo os processos com remoção de cavaco, que são os processos que nós denominamos de usinagem. Então, quais processos seriam esses? É o serramento, a furação, torneamento, aplanamento, fresamento, entre outros. Então, a usinagem, conforme a gente comentou no slide anterior, vai ser todo o processo no qual a forma de uma peça é modificada pela remoção progressiva de cavacos, ou seja, pela retirada de material no intuito de dar um novo formato a essa peça. Então, para que esse processo vai servir? Ele vai servir para você realizar o acabamento em superfícies de peças fundidas ou de peças conformadas. Então, ele não é um processo inicial, ele é um processo que visa finalizar uma peça, ou seja, dar um formato final. Enquanto que na fundição e na conformação nós temos processos iniciais. Então, a usinagem já vai ser um processo para você finalizar a sua peça, né? Então, possibilidade de abertura de furos, de roscas, né? Então, a usinagem ela é muito usada para você fazer roscas tanto externas como internas. Então, serve para fabricação de porcas, fabricação de parafusos, rebaixos, né? Tem um custo mais barato, né? Porque você pode produzir peças em grande quantidade, principalmente utilizando a automação com os CNCs, né? E a fabricação de somente uma peça também de qualquer formato, seja metálico ou não metálico. É muito comum a gente usinar, por exemplo, PVC. Então, do ponto de vista de estrutura do material, né, a usinagem vai ser um processo de cisalhamento. Então, você vai estar executando um corte com um determinado ângulo, que a gente vai chamar de ângulo de cunha, e isso daí vai fazer com que haja uma ruptura na estrutura cristalina do seu metal, do seu material, o que não vai danificá-lo, só vai dar um novo formato, conforme a gente já vem conversando. Então, a usinagem ela vai abranger uma família enorme de operações. E as principais operações que a gente vai ver na oficina, quando a gente retornar nossas aulas, vão ser o torneamento e o fresamento. A gente também pode executar furação, roscamento, dentre outros. Mas basicamente os processos que a gente vai trabalhar são esses dois. Então, outros processos são muito comuns, como serramento, brochamento, retificação, brunimento, lapidação, polimento. Boa parte desses vocês já devem ter ouvido falar com toda certeza. Por exemplo, polimento, é um processo que geralmente a gente faz nos nossos automóveis para dar um brilho melhor, tudo. E a gente nem tem a ideia de que é um processo de usinagem, que está havendo uma certa retiragem ali de material. Outro processo muito comum de usinagem que a gente executa no dia a dia e a gente nem percebe é escovar os nossos dentes, por exemplo. Então, por menos que seja, o fato de você estar ali escovando o dente, de você estar passando aquela escova com um material, que é um material que ele é para não danificar suas gengivas, que é para executar a limpeza, toda vez que você executa uma escovação, você está executando um processo de usinagem. Você está ali, de certa forma, danificando o esmalte do seu dente. É claro que não é algo que vai, a curto prazo, te causar problemas. E nem tanto a um prazo muito longo, porque isso é calculado.
Mas, pessoal, é um processo de usinagem e bem comum que a gente faz ali todo dia e às vezes nem sabe. Quando você está na sua cozinha com um bombril, limpando a sua panela, que você está ali esfregando com um pouco mais de força para tirar uma mancha, tudo isso é usinagem, né? Isso daí seria uma brasagem, né? Então, quais são as ferramentas que geralmente são usadas para se usinar? Na maioria dos casos, né, são talhadeiras, serras, cunhas, que é exatamente no caso lá do torneamento, como eu falei para vocês. E tudo isso é executado através de uma determinada angulação. E é claro, né, dependendo do material que você vai estar usinando, você vai ter que estabelecer aí quanto você vai poder retirar ou não. Porque é claro que você vai ter que ter uma peça, né, que vai ter que ser mais dúctil do que o material que você vai utilizar para executar esse corte. E aí tudo isso daí tem que ser calculado e a gente vai ver isso quando a gente estiver executando a prática nos tornos e nas fresas, né? Então, o ângulo de cunha, né? A gente primeiro tem que entender o conceito de dureza para a gente entender como é que esse ângulo é calculado. Então, a dureza ela é a capacidade de um material, né, resistente ao desgaste mecânico. E a tenacidade é a capacidade de um material de resistir à quebra. E aí, esse ângulo de cunha é calculado exatamente de acordo com a quantidade de material que você vai poder retirar de determinada peça. Por exemplo, se você for executar um corte em um aço ou um corte em um alumínio, o ângulo de cunha vai ser diferente. Então a gente vê aqui, por exemplo, que se você está cortando um aço muito duro, o ideal é que o ângulo de cunha seja maior. Enquanto se você está cortando um cobre, que é um material que ele é mais mole, ou seja, mais dúctil, então você pode ter um ângulo de cunha menor. A geometria das ferramentas, né? De acordo com a geometria das ferramentas, pessoal, é que a gente vai saber se quando a gente estiver torneando, por exemplo, a gente vai executar uma rosca, ou a gente vai fazer um faceamento, ou a gente vai fazer um corte constante com a retirada de material de maneira uniforme. Então, a ferramenta deve ser mais dura nas temperaturas de trabalho do que o material que está sendo usinado. Okay? Isso daí é bem simples e óbvio. Essa característica se torna muito importante à medida que a velocidade aumenta, pois com o aumento da velocidade, a temperatura na zona de corte também vai aumentar. E isso daí vai aumentar o processo de desgaste da peça, né? Então, geralmente, quando a gente está executando uma usinagem, a gente sabe que a gente vai ter um aumento de temperatura muito grande entre a região de contato da ferramenta e da peça. Então, na maioria das vezes, a gente usa um fluido refrigerante para a gente poder executar esses cortes aí com o menor prejuízo, tanto para a ferramenta como para a peça. Se você estiver usinando a seco, você vai perceber que o aumento de temperatura pode ser muito grande e pode danificar ambos, tanto a ferramenta como a sua peça, num período de tempo muito curto. Então você precisa ter esse cuidado na hora de você executar uma usinagem, seja no torno ou seja na fresa, né? Então geralmente, pessoal, os materiais das nossas ferramentas são em aço carbono, né? Aço liga médio, aço rápido, metal duro. Então tudo vai depender do material que você está executando a usinagem. Por exemplo, se você está fazendo uma usinagem num polímero ou mesmo no alumínio, num material de baixa dureza, então você pode utilizar aço carbono. Você não vai ter problemas com alta de temperatura, é um material que ele vai ser mais em conta na hora de você comprar e tudo, né? E aí, dependendo da dureza do seu material, dependendo do grau de precisão que você vai precisar, então você vai ter que evoluir para as ligas não ferrosas, que já suportam temperaturas maiores, ou mesmo para os metais duros, que aí já é o caso da vidia que a gente comentou na aula passada, né? Que é o carboneto de tungstênio, ou titânio, ou tântalo, que são extremamente duros e que, como vocês podem ver, podem operar em temperaturas de até 1300 graus. Ou seja, com eles você pode executar cortes em aço de maneira tranquila. Se você chegar no auge, onde você vai precisar cortar algo que a dureza é muito, mas muito alta, então você vai ter que partir ou para os cerâmicos de corte ou mesmo para os diamantados, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos de ferramentas de corte, certo? E aí os parâmetros, né? Geralmente os parâmetros que são definidos para corte são a velocidade de corte, que é identificado pelo VC,
A velocidade de avanço, né, que você vai definir de acordo com o material que você vai cortar e que pode ser definido pelas letras S ou F. Outros parâmetros, né, que você vai ter que definir, por exemplo, é a profundidade de corte. Se você está cortando, por exemplo, um PVC, então é muito simples você dizer assim, eu vou cortar aqui de 5 em 5 milímetros. Mas se você está cortando um aço, então é bem óbvio que quando você esteja avançando na sua usinagem, você vai ter que tirar bem menos material. Quanto mais material você tentar tirar, maior o aquecimento que você vai ter, maior o dano à sua peça, maior o dano à sua ferramenta e maiores os riscos de acontecerem uma quebra ou algum problema até na sua própria máquina. Então, você vai executar esse tipo de corte, você vai pegar, você vai colocar um fluido refrigerante, você vai fazer ele com mais calma, você vai dar um passo menor na sua máquina. Então, você vai ter que danificar essa questão da força de corte, a potência de corte da sua máquina, a pressão que você vai ter ali na peça. Então, são vários fatores que você vai ter que considerar. Então, pessoal, essa velocidade que nós vamos definir para o avanço da nossa ferramenta com relação ao corte que ele vai executar na nossa peça é o que a gente vai chamar de avanço, certo? Então, a gente vai definir lá na nossa máquina qual vai ser a nossa rotação. Então, a gente vai ter essa ideia de questão de velocidade, de aceleração. E aí, dependendo do nosso material e dependendo da ferramenta que a gente vai estar utilizando para efetuar esse corte, é que a gente vai definir da melhor forma qual vai ser o nosso avanço. E o cavaco? O cavaco ele é exatamente o resultado, né, daquela retirada de sobremetal da peça usinada. Então, tudo que você retira da peça usinada, todo aquele material que está sendo retirado, que posteriormente pode ser fundido novamente para você utilizar e fazer uma outra peça, esse material vai ser chamado de cavaco, certo? Então, pelo aspecto e formato do cavaco produzido, é possível avaliar se o operador escolheu a ferramenta com critério técnico correto. Então, a gente vai verificar através de vídeos logo mais que o cavaco ele pode ser em formato de fita, pode ser helicoidal, pode ser espiral, lascas ou pedaços. Dependendo do tipo de cavaco é que você vai saber, pessoal, se você escolheu a peça da forma correta. Então, geralmente, o ideal é que esse cavaco ele vá saindo de forma contínua e ele vá se soltando pelos espaços entre a ferramenta e a peça. Então, se o seu cavaco está acumulando ali, se está juntando, então você escolheu a ferramenta da forma errada, você vai ter que verificar isso. Então, quais são os tipos de cavaco, né? Existe o cavaco cisalhado, né? Que ele vai se formar na usinagem de materiais mais dúcteis, né? Com emprego de grandes avanços de velocidades. De ruptura, né? Que vai se formar na usinagem de materiais mais frágeis, como ferro fundido, bronze e latão. O contínuo, né? Que também vai se formar na usinagem de materiais dúcteis e homogêneos, que é geralmente o caso do alumínio. E o cavaco contínuo, né? Com aresta, que geralmente esse tipo de cavaco é o que vai ser formado quando você estiver usinando aços com baixo teor de carbono. Então, o que acontece se você tem um cavaco contínuo? Ele pode prejudicar o seu corte, pode provocar uma quebra da aresta de corte, o que vai prejudicar muito o formato superficial da sua peça, né? Ele vai dificultar a refrigeração, como eu falei para vocês. Geralmente a gente vai utilizar um fluido refrigerante durante o corte, então se você tem um cavaco acumulando ali no ponto onde está sendo executada a usinagem, o fluido ele não vai conseguir chegar até o contato entre a peça e a ferramenta de corte, isso daí vai gerar problemas para você, né? E assim sucessivamente, né? Então, pessoal, o que seria a quebra de cavaco? Percebam que aqui nós temos dois insertos aqui fazendo a execução de um corte com a mesma velocidade de avanço, com a mesma velocidade de corte. Como vocês podem ver, se você selecionar um material equivocado para você executar um corte, pode acontecer a formação do cavaco contínuo, que é esse cavaco aqui. E isso daqui não é desejável para a gente durante a usinagem. O ideal é que ocorra tudo como vocês estão vendo aqui do lado esquerdo. Então, quando você estiver executando o corte, você vai ter a certeza de que escolheu a ferramenta correta exatamente observando o que está acontecendo nesse vídeo aqui.
Se o seu cavaco está se dissipando da melhor forma e está permitindo que você execute um corte de maneira uniforme, você escolheu da maneira correta. Se estiver acontecendo isso que a gente está vendo aqui, então, pessoal, você vai precisar executar a troca da sua ferramenta de corte ou verificar se os seus parâmetros de avanço e de velocidade estão corretos.